Olá, irmão, a paz do Senhor Jesus. Continuando nosso estudo aqui em Apocalipse, agora falando da igreja de Tiatira. A razão pela qual estudamos a Bíblia é porque queremos conhecer a vontade de Deus. Todavia, conhecimento traz consigo responsabilidade. Aquele a quem muito for dado, muito lhe será exigido. Lucas 12, 47 e 48. O Senhor vai requerer de cada um de nós tudo aquilo que Ele nos tem ensinado. Todavia, é falsa a ideia de que a ignorância nos desculpa diante de Deus. Aquele que errou porque não sabia a vontade de Deus será disciplinado mesmo assim, ainda que menos severamente. Lucas 12, 48. Mas aquele que aprendeu e teve a revelação da palavra, que a conhecia profundamente, sabia qual era a sua vontade e não a colocou em prática, este será disciplinado mais severamente. Por isso é preciso agirmos seriamente, pois a partir do momento em que os nossos olhos são abertos, temos uma responsabilidade diante do que nos foi revelado. O Senhor não nos chamou apenas para sermos ouvintes da palavra, ou para deixar-nos desdobrado com as coisas espirituais. Ele quer mudar nossa vida mediante o poder da palavra. Mas para que isso ocorra, é necessário que nos coloquemos sob a influência dela, da palavra. Devemos nos permitir ser transformados pela palavra de Deus. Ela deve ser influenciada o nosso modo de pensar, de agir e de falar. Queremos mais que ser uma grande igreja ou um povo numeroso. O nosso maior desafio é sermos considerados dignos do nome cristão que levamos sobre nós. Que alguém possa algum dia dizer: este povo realmente parece com Jesus. Ou se parece com Jesus. Esta igreja pode ostentar o nome de Cristo. Nos capítulos anteriores, analisamos as igrejas de Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Cada uma delas aponta profeticamente para um período da história da igreja. Éfeso é a igreja do primeiro século, Esmirna dos séculos 2 e 3, e Pérgamo do século V. Historicamente, todas essas três já passaram. Vamos estudar agora as igrejas de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas quatro serão aqui na terra, ou estarão aqui na terra quando Jesus voltar. Ao todo, do início ao fim, são 7 igrejas. O número 7 é o número de perfeição, representa a consumação do plano da redenção na história. Estas sete igrejas são divididas em 2 grupos. As primeiras 3 formam um grupo porque nas cartas destinadas a elas não se menciona a volta de Jesus, e todas elas trazem o mesmo padrão de promessa para os vencedores. As últimas 4 formam o segundo grupo. Nestas se mencionam a volta de Jesus e o padrão
de promessa aos vencedores. Foi mudado, realçado, mas a posição no reino. Isso prova que as 3 primeiras igrejas formam um grupo e as 4 últimas, outro grupo. Podemos assim afirmar que estas 4 são as que permanecerão até a volta do Senhor. A palavra Tiatira significa sacrifício de perfumes ou odor de aflição. A igreja de Tiatira, profeticamente, aponta para o período da Idade Média com o governo do Papado de Roma. Até o IV século, a igreja foi perseguida e considerada proscrita pelas autoridades romanas. Mas com a Convenção de Constantino, o cristianismo saiu da ilegalidade, tornando-se a religião oficial de seu império. As consequências dessa união com o Estado foram terríveis. De um lado, a doutrina dos nicolaítas, estabelecendo uma casta clerical na igreja. Extinguiu as funções do corpo. De outro lado, com o estabelecimento da sede da igreja em Roma, ela alcançou hegemonia sobre as demais e estabeleceu o papado no VI século. Dessa forma, Tiatira tornou-se a Igreja Católica Romana. Revelação do Senhor, capítulo 2, versículo 18. Por cada igreja, ou seja, para cada igreja, o Senhor se revela de uma maneira diferente para atender uma necessidade específica. A igreja de Tiatira, o Senhor se revela como o Filho de Deus. Estas igrejas diz o Filho de Deus, versículo 18 do capítulo 2. E não como o Filho de Maria. A Bíblia desfaz o matriarcado de Tiatira, ao apresentar Jesus como juiz soberano e absoluto. Ele tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze polido. Verso 18, parte B do versículo. Tanto o fogo como o bronze simbolizam o julgamento e o juízo de Deus. O Senhor Jesus está julgando a igreja. Seu julgamento é acompanhado pelos olhos semelhantes à chama de fogo. É um olhar que a tudo diante do qual nada fica oculto ou obscuro. Mensagem à igreja, capítulo 2, 19 a 25. Em primeiro lugar, o Senhor diz que Ele conhece as obras da igreja. Conheça as tuas obras e o teu amor e a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Apocalipse 2:19. Existe algo de bom dentro da Igreja Católica. É até provável que existam pessoas salvas dentro dela. Alguém pode surpreender-se com o que o Senhor diz aqui a respeito da perseverança e das últimas obras.
mais numerosa do que as primeiras. Verso 19. Nós temos a tendência de achar que o catolicismo é completamente maligno, mas isso é um exagero. O catolicismo também é cristianismo. É possível que qualifiquemos de uma igreja apóstata, degradada e prostituída, mas é igreja. É como tal, e como tal existe ou existiu alguma coisa boa nela. As últimas obras dessa igreja serão mais numerosas do que as primeiras. Equivoca-se quem pensa que a Igreja Católica não faz obras ou que os católicos não creem em Deus. A Igreja Católica faz obras, sim. Eles creem em Deus, certamente. Precisamos ser cuidadosos. Não saia por aí malhando a Igreja Católica ou os católicos. Não tenha aquela atitude mesquinha e tola de chegar para o católico dizendo que ele está indo para o inferno ou que serve ao diabo. Esse não é o testemunho de Cristo. Evidentemente, existe muitos menos católicos do que se imagina, pois nem todos os que se dizem católicos são de fato. A estima que cerca de 9% dos brasileiros realmente sejam católicos. Aqueles que dizem que são católicos, não praticantes, na verdade, não são. Como alguém pode ser algo sem praticar? É como se alguém dissesse: sou honesto, não pratico, não praticante. Ou ladrão, não praticante. Quem não pratica não é. Católico é aquela pessoa que acredita e pratica o ensino da igreja. O restante é católico só no nome, apenas por tradição familiar. Há exemplos. A Igreja Católica proíbe o uso de pílula anticoncepcional, mas quem obedece? Conforme o Vaticano, é pecado a relação sexual que não se destina a gerar filhos. Mas quem lhe dá ouvido? E quanto ao aborto e o divórcio, quem liga? A maioria dos que se dizem católicos nem sabe o que professam. A Igreja Católica é simbolizada no capítulo 17 pela Grande Babilônia, mas aqui é representada por Jezabel, verso 20 do capítulo 2. Quem era Jezabel? Era uma sacerdotisa de Baal, que se casou com Acabe, rei de Israel. Ela foi responsável por levar Israel a prostituir-se com a idolatria pagã, influenciado por Jezabel. O rei Acabe não apenas serviu e adorou a Baal, mas também lhe edificou casa e altar em Samaria. 1 Reis 16, 30 a 32. Jezabel era somente esposa de Acabe, rei de Israel. No entanto, quem governava de fato era ela. Jezabel morreu comida por cães como punição de Deus. Em Apocalipse 12, a mulher é a igreja, enquanto no Apocalipse 7 é uma meretriz simbolizando a grande Babilônia. Por uma questão de coerência, a mulher aqui deve significar a própria igreja de Tiatira, que por ser adúltera,
possui algo da grande meretriz no capítulo 17. Prostituição, na palavra de Deus, é um símbolo de idolatria. Jezabel, nesse caso, é a mulher do capítulo 17. Ela perseguiu e matou muitos homens de Deus em Israel. Em contrapartida, a Igreja Católica foi a instituição que mais perseguiu e matou os servos de Deus através da história. Na Idade Média, o número de fiéis que foram mortos e perseguidos por essa igreja, o número de fiéis que foram mortos e perseguidos por essa igreja. Assim como fez a sua homônima, Jezabel no Antigo Testamento atingiu cifras inacreditáveis. Assim como Jezabel, a Igreja Católica matou muitos homens de Deus. Desse modo, o Senhor conservou 7.000, em 1 Reis 19, 18, ou 19, versículo 18. No dia de Jezabel, ele também deve conservar um grupo dentro da igreja de Tiatira. O verso 24 deve se referir a isto. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Apocalipse 2, 24. Mateus nos fala da parábola da mulher que escondeu o fermento em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Mateus 13, 33. Há quem pense que esta parábola apresenta um significado positivo, indicando o crescimento da igreja. Não é verdade, porque na Bíblia fermento é sempre algo negativo, maligno e demoníaco. Fermento sempre simboliza pecado e hipocrisia. Êxodo 12, 15, Mateus 16, 11, Marcos 8, 15, 1 Coríntios 5, 7 e 8. Essa mulher maligna que veio e colocou fermento na farinha pura é Jezabel, que neste caso simboliza a própria Igreja Católica. O fermento de Jezabel é a idolatria e a prostituição. Depois de colocar o fermento, a massa pode até crescer, mas é um crescimento falso e impuro. No mesmo princípio, a Igreja Católica pode até ser grande, mas é um tamanho falso, fermentado. Qual a prostituição de Jezabel? Sempre que a Igreja Católica chega a um lugar, ela se casa com os ídolos do lugar. Esta prostituição espiritual é chamada de sincretismo religioso. No Brasil, mistura-se com o espiritismo. Na Umbanda, São Jorge é Ogum. Maria é Iemanjá. Jesus é Oxalá. Isto é mistura e prostituição. Na Bíblia, não existe oração pelos mortos. A Igreja Católica, apesar disso, absorveu o ensino dos cultos ancestrais das religiões orientais e instituiu o dia de finados. O Natal é outra das prostituições da Igreja Católica. Os europeus tinham o costume de adorar o Deus do Sol
e fazer uma festa celebrando o nascimento do sol em dezembro. A Igreja Católica transformou essa festa no Natal, com árvore sagrada e o seu Papai Noel. Em todo lugar aonde vai, a Igreja Católica se prostitui. O culto católico é basicamente judeu. O sacerdote está paramentado com o sacerdote, como o sacerdote do Velho Testamento. O catolicismo tem os santos, tem os ídolos, tem Maria e uma infinidade de outras pessoas canonizadas. Por que o culto católico gira em torno de Maria? Porque todas as outras religiões, com exceção do judaísmo e do cristianismo, têm uma deusa. O que a Igreja Católica fez? Inventou uma deusa. Por mais que um católico queira dizer que Maria não é deusa, ela é tratada como se fosse. Sempre que um católico se ajoelha diante de uma estátua de Maria ou de outro santo de sua agiologia e reza ou lhe pede algo, ele o faz com reverência e temor. Isso é prostituição espiritual. Maria é uma figura que foi tomada por empréstimo do paganismo e colocada como deusa. No cristianismo genuíno não existe nenhuma deusa. No versículo 24, o Senhor fala a respeito das coisas profundas de Satanás. No original, a palavra traduzida como coisas profundas é bateia. Em outras partes da Bíblia, a palavra bateia é traduzida como mistério. O fato mais marcante é que uma das palavras mais usadas na teologia católica é, sem dúvida, mistério. Se perguntar para um católico como ele prova que Maria foi glorificada e assunta ao céu, ele vai dizer que isso é um mistério. Foi exatamente em cima dos mistérios que a Igreja Católica criou os seus dogmas. O pão que se transforma no corpo, e o vinho que se transforma no sangue é um mistério. A imagem que chorou sangue também é outro mistério. A Igreja Católica está, portanto, repleta de mistério. Entretanto, nessa passagem, o Senhor chama esses mistérios pelo nome de bateia, isto é, são coisas profundas, não oriundas de Deus, pelo contrário, oriundas de Satanás. A recompensa do vencedor. Capítulo 2, versículo 26 a 29. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Apocalipse 2, 26 a 28. Em 1 Reis 19, 18, o Senhor diz que preservou 7.000 pessoas que não se deixaram prostituir por Jezabel. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. No mesmo princípio, existe um número de pessoas preservadas por Deus dentro de Tiatira. 7.000 pessoas. No universo de milhões, pode representar pouco. Mas uma coisa é certa, Deus sempre tem um remanescente fiel no meio das mais absolutas trevas. Você pode estar certo de que
É possível alguém se salvar mesmo dentro da Igreja Católica. Não há dúvida. É preconceito achar que é impossível Deus estar ali. Ele sempre vai aonde o seu nome é invocado de todo o coração. Receber a estrela da manhã é participar do arrebatamento. Em Malaquias, Jesus é o sol da justiça, Malaquias 4, 2. E em Apocalipse, Jesus é a estrela da manhã, Apocalipse 22, 16. Mateus diz que todo olho verá a volta de Jesus, Mateus 24, 30. E Apocalipse diz que o Senhor vem como o ladrão, Apocalipse 3, e verso 3 e 16, 15. Daí concluímos que a volta de Jesus é diferente do arrebatamento. O arrebatamento é oculto, numa noite quando somente a estrela da manhã pode ser vista. Mas na sua volta, Jesus virá como o sol da justiça e todo olho verá. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Voltaremos no próximo vídeo falando da igreja de Sardes. Deus abençoe você em nome de Jesus.